Você está preparado para ir para o umbral? A minha pergunta é provocativa mesmo. É porque nos dias de hoje a gente está vendo muitos acontecimentos aí e as pessoas até falando desse momento apocalíptico, né, de transição planetária. Cada teoria, né, cada religião coloca o seu posicionamento, a sua opinião. E a gente está vendo claramente que alguma coisa realmente está para acontecer, porque muitas mudanças, né, eu sinto que estão por vir pelos últimos acontecimentos aí, já 2025 chegou chegando. E, gente, será que a gente está preparado? Será que a gente tem a nossa fé realmente estabelecida? No que a gente acredita? E se for algo diferente do que a gente acredita, qual que será a nossa reação? Né? Então, assim, eu vou pelo neutro, por exemplo. Eu prefiro procurar saber, né, ter informações sobre várias coisas. Eu tenho a minha fé estabelecida em Deus. Eu tenho a minha crença, né, que Deus existe, que Deus que criou o universo, todas as coisas, mas eu sou aberta ao restante. Por exemplo, eu fui criada no catolicismo, né? Porque eu nasci no Brasil e minha família é católica. Mas se eu tivesse nascido na Índia, né? Se eu tivesse nascido em outro país, provavelmente eu teria outra religião. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Que nós nascemos, nós somos fruto do meio onde a gente nasceu, mas que no decorrer da vida a gente tem todo o direito, o livre-arbítrio, a curiosidade de conhecer outras culturas, de conhecer outras religiões, outras opiniões, outros pontos de vista. E principalmente num assunto tão importante, né? Que é sobre a nossa vida após a morte. E existe morte? Cada religião fala uma coisa. Tá, eu sou católica, então minha religião fala isso e isso. Mas o que a outra religião fala? O que o espiritismo fala? O que a Umbanda fala? O que o hinduísmo fala? O que o budismo fala? Vamos procurar saber, né? Porque a gente não tem certeza absoluta das coisas. Porque são muitas certezas, né, que os pastores, que os padres, que os budistas, que todo mundo traz, mas na verdade só tem um jeito da gente descobrir, que é indo lá para o outro lado. E será que a gente é tão curioso de já querer ir logo para descobrir? Não, né? A gente quer ficar por aqui. Então, gente, vamos estar atentos à importância do conhecimento, à importância da gente conhecer outras opiniões, outras visões, né? E hoje eu vim trazer um pouquinho a visão do espiritismo, né? Que o espiritismo acredita na vida após a morte. Acredita em reencarnação, acredita em ação e reação, ou seja, tudo que a gente faz vai ter uma reação que a gente é responsável por ela e vamos ter que assumir essa responsabilidade. Se não for nessa vida, será em outra. Então isso justifica muitos sofrimentos, né, de acordo com a visão espírita. Porque se você tivesse somente uma vida, qual seria a lógica de uma pessoa nascer totalmente saudável, com um corpo completo, numa família boa, e a outra pessoa nascer na pobreza, na miséria, deficiente físico, deficiente mental, já uma criança que já nasce com câncer? Então, se a gente vai pegar, né, a justiça divina, a gente fica meio sem compreender, né, esses processos, principalmente quando alguém perde, né, um ente querido e fica nessa angústia, por que foi, por que aconteceu isso, era uma pessoa boa e aconteceu uma tragédia. E às vezes muitas pessoas de outras religiões buscam o espiritismo por isso, porque o espiritismo tem uma lógica para explicar isso de uma forma que tem uma certa coerência, né, um certo sentido, e que ao mesmo tempo traz conforto para os corações, né? Eu também pretendo falar sobre as cartas psicografadas pelo Chico Xavier, né, que é essa figura maravilhosa que nós temos a honra, né, dele ter nascido brasileiro,
e ele foi um grande missionário, ele realizou coisas maravilhosas aqui no Brasil para nós, né? E o mundo todo já conhece, porque as obras do Chico Xavier, elas são conhecidas em mais de 40 países, traduzidas para mais de 5 idiomas, né? E às vezes nós brasileiros nem conhecemos direito a obra dele. Então, eu vim trazer essa reflexão hoje, e para quem quiser saber mais um pouquinho, tiver curiosidade, uma das principais obras, né, do Espiritismo, que fala bastante sobre o desencarne, né, a morte, é a obra O Nosso Lar, que foi uma obra psicografada pelo Chico Xavier, foi transmitida pelo mentor dele, e esse mentor, ele era um médico, que ele desencarnou, o André Luiz, e ele foi parar no umbral, ele passou acho que mais de 7 anos no umbral. E depois de toda a experiência que ele teve lá, ele escreveu essa obra para ele esclarecer para as pessoas a importância, né, de você dar valor à sua vida, a de você cuidar dos seus hábitos, né? Ele morreu por causa de doença causada por cigarro, por bebida, maus hábitos, né? Então, tudo isso ele retrata nessa obra Nosso Lar. Essa obra, ela já vendeu mais de 2 milhões de exemplares pelo mundo. Ela se transformou em um filme, que você pode encontrar aí para assistir também, filme O Nosso Lar. E agora eles lançaram o 2, porque o André Luiz, depois que ele escreveu essa obra O Nosso Lar, ela foi tão boa, né? Ela esclareceu tanto sobre... não sobre o espiritismo em si, né? Mas sobre a perspectiva do espiritismo sobre a morte. Porque a morte é um assunto muito evitado, principalmente no Brasil, né? Por uma questão cultural. Diferente do nosso vizinho ali, o México, né? Que eles celebram a morte. Então, é uma questão realmente cultural. E depois desse livro Nosso Lar, então, ele escreveu uma coleção que são composta por 13 livros, sendo que o segundo livro, o Mensageiros da Luz, já se tornou também filme, recém-lançado, acho que foi lançado ano passado. Então, se você, de repente, não quer ler a obra O Nosso Lar, ou a obra Os Mensageiros, você pode assistir ao filme Nosso Lar e Os Mensageiros da Luz. Então, gente, é isso. Deixa aqui no comentário se você já tem uma noção do que você acredita realmente que vai acontecer quando o seu corpo físico morrer. Quando essa passagem sua aqui na Terra encerrar, você acha que você vai para onde? Você acha que acontece o quê? Né? Nós precisamos buscar essas respostas, porque nós não viemos aqui na Terra somente para comer, trabalhar, comprar casa, comprar carro, passear, nos entregar, né, aos prazeres. Não foi só isso que a gente veio fazer aqui, não. Aliás, isso aí é só uma sobrevivência, né, do nosso corpo físico. Na verdade, o nosso espírito, ele requer algo muito diferente disso, né? A gente veio para um aprendizado no amor, um aprendizado na fraternidade, e uma contribuição mútua, né? Todos nós viemos aqui para fazer da Terra um lindo lugar. E será que a gente está conseguindo cumprir? Né? Porque com certeza esse é o maior propósito, tá bom? Então, curte esse vídeo, compartilha. Se você tem essas dúvidas, se você traz uma opinião diferente também. Aqui a gente veio justamente para discutir, para ter outras perspectivas. Eu vou trazer vídeos sobre outras religiões também, outros pontos de vista. Porque o importante é a gente parar para conversar sobre isso. E não ficar evitando o assunto. Eu não quero falar sobre morte. Eu não gosto. Não vou pensar nisso. Tô vivendo aqui, não quero nem saber do dia de amanhã, né? Tem muita resposta assim. Então, a gente tem que pensar bastante, sim. Porque o nosso espírito, ele é imortal. Então, vai ter um depois. Isso você pode ter certeza, tá? Então, um abraço, obrigada por assistir.